O livro de Eclesiastes é, talvez, uma das obras mais provocantes e profundas de toda a Bíblia. Escrito por Salomão, o homem mais sábio de seu tempo, ele nos leva a encarar perguntas que muitos evitam. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Por que, mesmo cercados de conquistas, ainda nos sentimos vazios? Eclesiastes é um espelho que revela a alma humana em sua busca por significado debaixo do sol. E, ao mesmo tempo, um convite para enxergar além do visível, para encontrar no eterno aquilo que o mundo não pode oferecer. Neste vídeo, você vai descobrir 20 lições poderosas de Eclesiastes que continuam atuais, mesmo milhares de anos depois. Lições sobre propósito, tempo, sabedoria, relacionamentos e fé. Ensinamentos que não apenas tocam a mente, mas transformam o coração. Então, antes de começarmos, inscreva-se no canal, ative as notificações e venha comigo mergulhar neste tesouro de sabedoria antiga e verdade eterna. Porque entender Eclesiastes é entender a própria jornada da vida e, talvez, o verdadeiro motivo de estarmos aqui. No capítulo 1 de Eclesiastes, versículo 2, encontramos a lição 1, que diz: Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Essa declaração resume a percepção de Salomão sobre a natureza transitória da existência humana. Tudo o que o homem acumula, constrói ou conquista, quando desvinculado de Deus, perde o valor duradouro. As realizações humanas, por mais grandiosas que pareçam, não são capazes de preencher o vazio da alma. A vida sem um propósito espiritual se torna um ciclo de esforços que terminam sempre no mesmo ponto, a insatisfação. A lição 1 mostra que a vaidade é a marca de uma vida centrada apenas nas realizações pessoais. As riquezas, a sabedoria e o prazer foram buscados por Salomão como caminhos de satisfação, mas ao final ele percebeu que nada disso poderia dar sentido à existência. Tudo o que nasce da busca humana por significado fora de Deus se torna fútil e passageiro. O texto convida o leitor a refletir sobre o verdadeiro motivo das suas conquistas, lembrando que o valor do que se faz está em quem se serve com o que se tem. A partir do versículo 9, o autor apresenta a lição 2, afirmando que o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do sol. Aqui Salomão revela a natureza cíclica da vida e o limite do esforço humano diante do tempo. Tudo se repete. As gerações passam, as estações voltam, o sol se põe e nasce novamente. O homem, por mais que se empenhe, não consegue escapar da repetição dos dias. Essa constatação desperta a consciência de que há, em cada ser humano, um desejo que o tempo não é capaz de satisfazer, a sede de eternidade. A lição 2 ensina que a repetição da vida não deve ser vista como frustração, mas como lembrança de que o verdadeiro sentido não se encontra nas mudanças externas, e sim na perspectiva interior. O ser humano foi criado com um anseio por algo que não se esgota. É essa sede de eternidade que o faz buscar significado em tudo o que faz. Quando esse anseio é direcionado ao Criador, o ciclo da vida deixa de ser prisão e se torna propósito. As coisas simples do cotidiano passam a ter valor e o que parecia rotina se transforma em exercício de fé. À luz dessas duas lições, a mensagem central do capítulo se torna clara. O vazio existencial não é resultado da falta de conquistas, mas da ausência de direção espiritual. Salomão demonstra que viver debaixo do sol é viver dentro dos limites humanos. Já viver com os olhos voltados para Deus é transcender esses limites. A resposta para o cansaço e para a insatisfação está em reconhecer que a vida só encontra sentido quando se volta à eternidade. Aplicar essa sabedoria significa aprender a enxergar a existência a partir do que é permanente e não do que é passageiro. É compreender que o trabalho, o prazer e as realizações só têm valor quando refletem algo maior. Quando o coração é guiado por princípios eternos, até o que se repete ganha novo significado. E é com essa percepção que o autor prepara o leitor para a próxima reflexão, sobre o valor da sabedoria, seus limites e a necessidade de humildade diante do mistério divino. No capítulo 2 de Eclesiastes, encontramos a lição 3,
onde o autor reflete sobre o valor da sabedoria em contraste com a insensatez. No versículo 13, ele afirma: "Então vi que a sabedoria excede a instrutícia, como a luz excede as trevas." Salomão reconhece que a sabedoria é um bem precioso, superior à ignorância e ao erro, pois ilumina o caminho e permite discernir o que é bom e o que é mal. A pessoa sábia enxerga o que o insensato não vê, percebe o propósito por trás das situações e evita muitos sofrimentos que nascem da imprudência. Contudo, mesmo exaltando o valor da sabedoria, o autor percebe que ela não é absoluta. A sabedoria é útil, mas não é suficiente para explicar todos os mistérios da vida. Por mais que o homem compreenda, sempre haverá perguntas sem resposta e acontecimentos que ultrapassam a razão. A inteligência humana tem um limite, e quando ela tenta ultrapassar o território do divino, encontra o silêncio. Assim, Salomão reconhece que a sabedoria, embora superior, não é o fim último do conhecimento, mas um instrumento que deve conduzir à reverência e à humildade diante de Deus. A lição 4, baseada em Eclesiastes 3:11, amplia essa compreensão. O texto diz: "Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim." Nessa observação, Salomão revela a tensão entre o que o ser humano sabe e o que nunca conseguirá compreender. O homem tem consciência do tempo e da beleza das coisas, mas não pode alcançar a totalidade da obra divina. Existe dentro dele o desejo de entender o eterno, porém esse conhecimento permanece além de seu alcance. Essa limitação não é um fracasso, mas uma lição de humildade. A lição 4 ensina que o conhecimento humano, por maior que seja, deve se curvar diante da sabedoria de Deus. A vida contém mistérios que não podem ser decifrados pela razão, e é justamente nessa incapacidade que nasce a fé. Quando o homem reconhece que não domina o tempo nem o futuro, aprende a descansar na soberania divina. O sentido da existência não está em entender tudo, mas em confiar naquele que tudo compreende. Em uma era em que a informação é abundante e o conhecimento é facilmente acessível, as palavras de Salomão permanecem atuais. Ele nos lembra que a sabedoria não é um fim em si mesma, mas um meio de aproximar o ser humano do Criador. O verdadeiro sábio não é o que tudo entende, mas o que reconhece o próprio limite. A humildade intelectual e espiritual é o caminho para um entendimento mais profundo da vida, pois quem se coloca diante de Deus com reverência aprende a discernir o que realmente importa. À medida que o texto se desenvolve, fica claro que Eclesiastes não desvaloriza a sabedoria, mas a coloca no lugar correto. Ela é uma luz que orienta o caminho, mas não substitui a luz divina. É um dom que deve ser usado com discernimento e gratidão, nunca com orgulho. A sabedoria conduz o homem ao reconhecimento de que há algo maior do que ele, e é nesse reconhecimento que o coração encontra paz. Essas lições ensinam que conhecer é importante, mas confiar é essencial. A sabedoria humana é como uma lamparda, útil, mas limitada ao alcance do seu brilho. A sabedoria divina, por outro lado, é como o sol, ilumina tudo, inclusive o que os olhos não alcançam. Quando o homem aprende a equilibrar a razão e fé, ele descobre o verdadeiro caminho da compreensão. Assim, o autor encerra esta parte apontando para um novo entendimento. Se a sabedoria e o conhecimento têm limites, talvez o sentido da vida não esteja apenas em entender, mas em viver no tempo certo, com o propósito certo. E é exatamente isso que se revela na próxima parte do livro, onde Salomão fala sobre o tempo, o propósito e o contentamento. No capítulo 3 de Eclesiastes, o autor apresenta a lição 5, declarando: "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu." Essas palavras revelam uma das verdades mais equilibradas da vida. O tempo é parte da sabedoria divina, e compreender seus ciclos é essencial para viver em paz. Cada estação tem um sentido, e tentar antecipar ou prolongar aquilo que Deus estabeleceu é fonte de frustração. Há tempo de nascer e tempo de morrer,
tempo de plantar e tempo de colher. E o ser humano é convidado a aceitar essa alternância com humildade, reconhecendo que não controla o curso das coisas. A lição 5 ensina que o tempo é dom e limite ao mesmo tempo. Dom, porque permite que cada fase da vida cumpra seu propósito. Limite, porque recorda ao homem que ele não é senhor do destino. Saber discernir o tempo certo para agir é um sinal de sabedoria. O texto nos mostra que a pressa pode ser inimiga da maturidade e que a espera faz parte do processo de crescimento. Tudo o que acontece fora do tempo se torna peso, enquanto o que acontece no tempo certo traz paz. Assim, a sabedoria consiste em aprender a cooperar com o ritmo do Criador e não em tentar acelerá-lo. No mesmo capítulo, surge a lição 6, expressa nos versículos 12 e 13. Sei que não há coisa melhor para o homem do que alegrar-se e fazer o bem durante a sua vida, e também que todo homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é dom de Deus. Aqui, Salomão apresenta um equilíbrio notável, viver o presente com propósito e contentamento. Depois de reconhecer que há tempo para tudo, ele conclui que o melhor a fazer é desfrutar do agora, com gratidão, sem a ansiedade de controlar o futuro. O verdadeiro contentamento nasce quando o coração aprende a valorizar o que tem, sem se prender ao que falta. A lição 6 mostra que o prazer e o descanso não são contrários à fé, mas parte do plano divino. Deus concede ao ser humano a capacidade de desfrutar dos frutos do próprio esforço. O trabalho é bênção, não fardo. O descanso é graça, não culpa. Quando o homem compreende essa verdade, o cotidiano deixa de ser uma sequência de obrigações e se torna um espaço de adoração. O equilíbrio entre produtividade e presença é o que transforma a vida comum em vida significativa. Essas duas lições se complementam. O tempo define o ritmo e o contentamento define o coração. Saber esperar o momento certo e, ao mesmo tempo, desfrutar do presente é a arte de viver com sabedoria. O autor ensina que a vida não deve ser medida pela quantidade de dias, mas pela qualidade com que cada um é vivido. A consciência do tempo traz serenidade, e a gratidão pelo presente traz alegria. Ao longo desse trecho, Eclesiastes revela que o segredo da verdadeira paz está em aceitar o tempo de Deus sem resistência. Tudo que é feito no momento adequado floresce, e tudo que é feito fora dele murcha. O homem sábio é aquele que age quando é hora de agir e descansa quando é hora de esperar. O tempo, quando compreendido como expressão da vontade divina, deixa de ser inimigo e se torna mestre. Assim, o texto nos leva a compreender que a plenitude não está em controlar a vida, mas em confiar no autor dela. O coração que se entrega ao tempo de Deus encontra liberdade, e o que aprende a desfrutar o presente descobre contentamento. E é desse equilíbrio entre fé e ação que nasce a sabedoria prática que será abordada no próximo ensinamento, sobre o valor da vida em comunidade e a força dos relacionamentos verdadeiros. No capítulo 4 de Eclesiastes, o autor apresenta a lição 7, dizendo: Há um que é só e não tem ninguém, não tem filho nem irmão, contudo não cessa de trabalhar, nem seus olhos se fartam de riquezas, nem diz: para quem trabalho eu e privo a minha alma do bem? Isto também é vaidade e enfado penoso. Nesse trecho, Salomão observa o perigo do isolamento e o vazio que acompanha o esforço solitário. O homem que vive apenas para si mesmo, ainda que alcance prosperidade, acaba privado de sentido, porque o trabalho sem partilha se torna fardo. O texto mostra que o individualismo é um engano. Ele promete liberdade, mas entrega solidão. A lição 7 ensina que a vida em isolamento é contrária à natureza humana e ao propósito divino. O homem foi criado para a comunhão, para compartilhar alegrias, bardos e conquistas. Quando ele se fecha em si mesmo, perde a oportunidade de experimentar a riqueza dos relacionamentos.
A busca exclusiva por resultados pessoais faz o coração se tornar estéril, porque nada que é feito apenas para o próprio benefício permanece. O valor do trabalho, segundo Eclesiastes, não está apenas no que se conquista, mas em quem se edifica junto. Logo em seguida, o autor apresenta a lição 8, afirmando: melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Aqui, Salomão destaca a força da parceria e da amizade. A união é apresentada como uma proteção contra as adversidades da vida. A amizade verdadeira é um refúgio nos tempos difíceis, um apoio nas quedas inevitáveis e uma alegria nos dias de conquista. O texto revela que o companheirismo é uma expressão da graça de Deus na convivência humana. A lição 8 mostra que os relacionamentos saudáveis não são apenas companhia, mas força. Quando 2 pessoas caminham juntas, somam forças e superam desafios que seriam insuportáveis na solidão. A imagem do cordão de 3 dobras, mencionada no versículo 12, reforça essa ideia. Uma união firmada em Deus é difícil de romper. A comunhão verdadeira é construída sobre princípios espirituais: amor, lealdade, paciência e generosidade. E é nela que o homem encontra segurança emocional e crescimento mútuo. Essas 2 lições revelam que o individualismo é uma das maiores ilusões da existência. O ser humano pode ter posses, poder e prestígio, mas se viver desconectado dos outros, sua alma continuará vazia. Eclesiastes ensina que a solidão não é sinal de força, mas de fragilidade, e que o vínculo com os outros é o que dá estabilidade à vida. O isolamento rouba o sentido das conquistas, enquanto a comunhão multiplica o valor de cada vitória. O texto também revela que a amizade é uma resposta divina à vulnerabilidade humana. Quando o homem reconhece que precisa do outro, ele abre espaço para experimentar a bondade de Deus de forma concreta. A solidariedade, o cuidado e o apoio mútuo são expressões da presença divina entre as pessoas. Ninguém foi criado para caminhar sozinho, e o reconhecimento dessa verdade é um sinal de sabedoria espiritual. Assim, o capítulo 4 de Eclesiastes convida o leitor a superar o isolamento e a cultivar relacionamentos que reflitam o amor e o caráter de Deus. A comunhão é mais do que convivência, é uma forma de fortalecimento mútuo e um testemunho de fé. Viver em comunidade é aceitar que a vida é mais rica quando compartilhada e que a verdadeira força não está em andar sozinho, mas em caminhar junto. Ao final dessa reflexão, torna-se evidente que o valor da vida está tanto nas relações quanto nas ações. E é a partir desse entendimento que o livro se move para o próximo tema, sobre as riquezas, o trabalho e a verdadeira satisfação que nasce do equilíbrio entre esforço e descanso. No capítulo 5 de Eclesiastes, o autor apresenta a lição 9, afirmando: quem ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Essas palavras revelam uma verdade que atravessa os séculos. A busca incessante por riqueza é um ciclo que nunca se completa. O desejo de possuir mais não tem fim, pois quanto mais se acumula, mais cresce a sensação de que ainda falta algo. A riqueza, quando se torna um fim em si mesma, aprisiona o coração e desvia o olhar do propósito eterno. A lição 9 ensina que o problema não está no dinheiro em si, mas no amor a ele. A cobiça transforma o que deveria ser instrumento em ídolo, e a abundância, quando não é acompanhada de gratidão, torna-se fonte de inquietação. O texto mostra que o homem que deposita sua segurança nas riquezas vive em constante insatisfação, pois nada material é capaz de oferecer estabilidade à alma. A verdadeira prosperidade não está no quanto se tem, mas no quanto se consegue viver em paz com o que se tem. Mais adiante, o autor apresenta a lição 10, dizendo: eis o que vi, boa e bela coisa é comer, beber e gozar o bem de todo o seu trabalho, com que o homem se afadigou debaixo do sol,
durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Aqui, Salomão oferece um contraponto à vaidade da busca incessante por mais. Ele ensina que o prazer legítimo vem de desfrutar, com gratidão, o fruto do próprio trabalho. A vida não deve ser um fardo movido pela ambição, mas um dom vivido com equilíbrio e contentamento. A lição 10 mostra que o trabalho é uma bênção quando reconhecido como parte do propósito divino. O homem é chamado a trabalhar não apenas para produzir, mas para participar da criação e expressar o cuidado de Deus no mundo. Quando o trabalho se torna idolatria, ele consome, mas quando é oferecido como gratidão, ele dignifica. Eclesiastes ensina que o equilíbrio entre esforço e descanso é o segredo da satisfação verdadeira. Trabalhar com propósito e descansar com confiança. Essas duas lições formam um contraste necessário. A primeira denuncia o vazio da ganância. A segunda revela a alegria do contentamento. Quem busca riqueza sem propósito encontra ansiedade, mas quem aprende a desfrutar o que tem, encontra paz. O autor mostra que o coração humano precisa ser liberto da ilusão de que a abundância material garante felicidade. A verdadeira alegria nasce quando o homem reconhece que tudo o que possui é dádiva de Deus. O texto também evidencia que a generosidade é o antídoto para a ansiedade material. Ao partilhar o que tem, o homem se desprende do domínio das posses e descobre o prazer de abençoar. O que é guardado com medo se perde, o que é entregue com amor se multiplica. Assim, a riqueza deixa de ser um fim e se torna meio de servir e construir algo que permanece. A sabedoria de Eclesiastes mostra que o equilíbrio entre trabalho e descanso é a expressão da confiança em Deus. Trabalhar é necessário, mas descansar é reconhecer que o controle final pertence ao Criador. Quando o coração descansa, o corpo também encontra paz. E nesse descanso, o homem redescobre o propósito da própria existência: viver com simplicidade, gratidão e fé. Dessa forma, o capítulo 5 revela que o valor da vida não está na quantidade de bens, mas na qualidade do coração. A verdadeira riqueza é interior, é viver com o espírito livre do peso da cobiça e com a alma satisfeita na bondade divina. E é a partir dessa perspectiva de equilíbrio e serenidade que o texto avança para o próximo tema: a sabedoria prática para a vida diária, onde a prudência, o equilíbrio e a paciência são apresentadas como caminhos de maturidade espiritual. No decorrer do livro de Eclesiastes, o autor começa a aplicar a sabedoria observada na vida real. No capítulo 5, versículos 2 a 6, surge a lição 11, que adverte: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Esta instrução revela o perigo das promessas impensadas e das palavras ditas sem reflexão. O homem sábio entende que falar é um ato de responsabilidade, especialmente diante de Deus, e que o silêncio muitas vezes é mais sábio do que o discurso precipitado. O lição 11 ensina que a sabedoria começa pelo domínio da língua. As promessas feitas com emoção, mas sem convicção, produzem peso e culpa. As palavras são semes, e cada uma delas tem poder para construir ou destruir. Por isso, o autor convida a prudência: falar menos, pensar mais e agir com integridade. O discurso controlado revela maturidade espiritual e evita desgostos desnecessários. É um chamado à sinceridade e à coerência entre o que se diz e o que se vive. Em seguida, no capítulo 7, o autor apresenta a lição 12, dizendo: não sejas demasiadamente justo nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas tolo, porque morrerias fora do teu tempo. Nessa reflexão, Salomão ensina sobre a moderação e o equilíbrio nas decisões. Ele reconhece que o excesso, mesmo no que é bom, pode se tornar destrutivo. A sabedoria verdadeira não é radical, mas ponderada.
Ela busca o meio-termo que preserva o coração de extremos perigosos. A lição 12 mostra que a vida exige discernimento. A busca pela perfeição moral pode gerar orgulho, assim como a entrega ao erro pode gerar ruína. A sabedoria está em reconhecer os limites e aceitar a própria humanidade. Eclesiastes ensina que a verdadeira justiça é temperada pela graça e que a humildade é o freio da autossuficiência. A moderação, portanto, é uma virtude que sustenta o equilíbrio espiritual e emocional. Mais adiante, o autor apresenta a lição 13, dizendo: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente do que o orgulhoso. Não te apresses em irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos insensatos. Aqui, Salomão valoriza a paciência e a serenidade como expressões de sabedoria. O homem que age com calma enxerga além do momento, enquanto o impulsivo se perde nas reações imediatas. A paciência é um escudo contra decisões precipitadas e um espelho da confiança em Deus. A lição 13 ensina que a sabedoria não se mostra apenas no que se sabe, mas em como se reage. O mundo moderno, apressado e emocionalmente instável, valoriza a resposta rápida, mas Eclesiastes mostra que a verdadeira força está em esperar o tempo certo. A serenidade é o fruto de um coração que descansa na certeza de que tudo tem seu propósito. O paciente não é passivo, mas firme. Ele sabe que o tempo revelará o sentido das coisas. Essas 3 lições formam o coração da sabedoria prática: falar com prudência, agir com equilíbrio e viver com paciência. O autor ensina que o controle das palavras preserva a paz, o equilíbrio nas decisões evita quedas e a serenidade diante do tempo mantém a alma estável. Esta tríade é o fundamento da maturidade espiritual e do autocontrole. Eclesiastes mostra que a sabedoria não está em saber tudo, mas em viver bem com o que se sabe. Ela se manifesta nas pequenas escolhas diárias: ouvir mais, reagir menos, perdoar com facilidade e evitar julgamentos precipitados. O sábio não busca controlar o mundo, mas governar a si mesmo, e é nesse autodomínio que ele encontra a verdadeira liberdade. Assim, o texto conduz o leitor a compreender que a sabedoria prática é o reflexo de um coração disciplinado. As palavras, as ações e as atitudes revelam quem aprendeu a viver com consciência espiritual. E é dessa compreensão que o livro de Eclesiastes se encaminha para a sua parte mais profunda, a reflexão sobre o temor do Senhor e o sentido eterno da vida humana. Nos capítulos finais de Eclesiastes, o autor se detém para contemplar a vida sob a perspectiva da eternidade. No capítulo 9, versículo 11, surge a lição 14, que diz: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes as riquezas, nem dos inteligentes o favor, mas tudo depende do tempo e do acaso. Essa observação revela a imprevisibilidade da vida. Não basta ter talento, força ou sabedoria. Há fatores invisíveis que escapam ao controle humano. A vida, com todas as suas surpresas, se desenrola sob a soberania de Deus. A lição 14 ensina que a confiança em Deus é a resposta diante do incerto. O ser humano pode planejar, mas somente Deus sustenta o curso dos acontecimentos. Essa verdade liberta o coração do peso do perfeccionismo e do medo do fracasso. Eclesiastes recorda que a vida não se trata de dominar as circunstâncias, mas de caminhar com fé, sabendo que cada estação tem seu propósito. A sabedoria consiste em aceitar o que não se pode mudar e perseverar naquilo que se deve fazer. No capítulo 12, versículo 1, aparece a lição 15, que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Esse chamado convida o ser humano a reconhecer a Deus antes que as forças se esgotem e as ilusões do mundo se desfaçam. A juventude não foi feita apenas para o prazer e a pressa, mas para a formação do caráter e o cultivo da comunhão com o Criador. A lição 15 ensina que lembrar-se do Criador não significa viver em restrição, mas com propósito.
Quem aprende a temer a Deus desde cedo, entende que a vida tem limites, mas também sentido. A juventude é o tempo de semear o que um dia produzirá frutos eternos. Eclesiastes adverte que a vida passa rapidamente e que a lembrança de Deus é a âncora que preserva a alma do vazio. Lembrar-se no Criador é viver com sabedoria desde o início da jornada. Por fim, o autor conclui o livro com a lição 16, declarando: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Aqui Salomão resume toda a sua busca. Depois de experimentar o prazer, a riqueza, o conhecimento e o poder, compreendeu que o verdadeiro sentido da vida não está no que se possui, mas em quem se honra. Temer a Deus não é viver com medo, mas com reverência. É reconhecer a grandeza do Criador e o papel limitado, mas valioso da criatura. A alma humana foi feita para a eternidade, e somente em Deus encontra descanso. Essas 3 lições encerram a sabedoria bíblica em sua essência: confiar em Deus em meio à incerteza, lembrar-se do Criador na juventude e temê-lo por toda a vida. Nelas se revela o propósito supremo do ser humano: viver com uma consciência eterna em um mundo passageiro. A fé não elimina o mistério, mas o preenche de significado. Eclesiastes mostra que a vida sem Deus é um ciclo vazio, mas com ele, cada instante ganha peso e beleza. O temor do Senhor transforma o cotidiano em algo sagrado e o efêmero em semente de eternidade. Assim, o sábio vive com os pés na terra, mas com os olhos voltados para o céu, entendendo que tudo o que existe debaixo do sol só faz sentido quando é vivido à luz do eterno. E é a partir dessa compreensão que o texto se encaminha para o desfecho, um resumo das 20 lições que convidam à reflexão sobre a vida espiritual, emocional e social, oferecendo desafios práticos para viver com propósito e plenitude. A lição 17 nos conduz de volta à realidade de que o sucesso e o fracasso não determinam o verdadeiro valor da vida. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, está escrito: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes as riquezas, nem dos inteligentes o favor, mas tudo depende do tempo e do acaso. Essa observação revela a imprevisibilidade da vida. O controle absoluto das circunstâncias não está em nossas mãos. A vida é um terreno onde o inesperado floresce, e somente a confiança em Deus pode trazer estabilidade diante do incerto. O homem sábio não se desespera com as mudanças da sorte, pois entende que há um propósito maior que o tempo ainda não revelou. A lição 18 nos transporta para Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, onde está escrito: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Esse chamado convida o ser humano a reconhecer a Deus antes que as forças se esgotem e as ilusões do mundo se desfaçam. A juventude não foi feita apenas para o prazer e a pressa, mas para a formação do caráter e o cultivo da comunhão com o Criador. Lembrar-se do Criador não significa viver em restrição, mas com propósito. Quem aprende a temer a Deus desde cedo entende que a vida tem limites, mas também sentido. A juventude é o tempo de semear o que um dia produzirá frutos eternos. Eclesiastes adverte que a vida passa rapidamente e que a lembrança de Deus é a âncora que preserva a alma do vazio. Lembrar-se do Criador é viver com sabedoria desde o início da jornada. Por fim, a lição conclui o livro com sua mensagem mais essencial. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, lemos: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Aqui, Salomão resume toda a sua busca. Depois de experimentar o prazer, a riqueza, o conhecimento e o poder, compreendeu que o verdadeiro sentido da vida não está no que se possui, mas em quem se honra. Temer a Deus não é viver com medo, mas com reverência. É reconhecer a grandeza do Criador e o papel limitado, mas valioso da criatura. A alma humana foi feita para a eternidade, e somente em Deus encontra descanso. Essas últimas lições encerram a sabedoria bíblica em sua essência: confiar em Deus em meio à incerteza,
lembrar-se do Criador na juventude e temê-lo por toda a vida. Nelas se revela o propósito supremo do ser humano: viver com uma consciência eterna em um mundo passageiro. A fé não elimina o mistério, mas o preenche de significado. Eclesiastes mostra que a vida sem Deus é um ciclo vazio, mas com ele, cada instante ganha peso e beleza. O temor do Senhor transforma o cotidiano em algo sagrado e o efêmero em semente de eternidade. Assim, o sábio vive com os pés na terra, mas com os olhos voltados para o céu, entendendo que tudo o que existe debaixo do sol só faz sentido quando é vivido à luz do eterno. E a partir dessa compreensão, que o texto se encaminha para o desfecho, um resumo das 20 lições que convidam à reflexão sobre a vida espiritual, emocional e social, oferecendo desafios práticos para viver com propósito e plenitude. A lição 17 nos conduz de volta à realidade de que o sucesso e o fracasso não determinam o verdadeiro valor da vida. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, está escrito: "Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes as riquezas, nem dos inteligentes o favor, mas tudo depende do tempo e do acaso." Essa observação revela a imprevisibilidade da vida. O controle absoluto das circunstâncias não está em nossas mãos. A vida é um terreno onde o inesperado floresce, e somente a confiança em Deus pode trazer estabilidade diante do incerto. O homem sábio não se desespera com as mudanças da sorte, pois entende que há um propósito maior que o tempo ainda não revelou. A lição 18 nos transporta para Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, onde está escrito: "Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer." Esse chamado convida o ser humano à consciência antes dos primeiros anos da vida. É na juventude que as escolhas moldam o futuro, e é nela que o coração é mais sensível à direção divina. Lembrar-se do Criador não é uma limitação, mas um privilégio. É plantar fundamentos firmes antes que as tempestades cheguem. Quem se volta a Deus na juventude constrói uma vida de propósito, evitando os atalhos da insensatez que mais tarde cobram caro. A lição 19 se apoia na sabedoria que atravessa todo o livro de Eclesiastes, a consciência da brevidade da vida. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 8, Salomão declara: "Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade." Essa frase não é um lamento pessimista, mas uma advertência realista. Tudo o que é feito sem propósito se desfaz com o tempo. Cada dia é uma dádiva e um convite para viver com sentido. O sábio não desperdiça as horas tentando controlar o que foge ao alcance, mas as investe no que tem valor eterno: amar, servir, crescer e se aproximar de Deus. A lida é breve, mas o impacto de uma vida guiada pela sabedoria é duradouro. Por fim, a lição 20 sela o livro com sua mensagem mais essencial. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, lemos: "De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem." Essa é a conclusão de toda a busca humana por sentido. Temer a Deus não é viver com medo, mas com reverência. É reconhecer a grandeza do Criador e o papel limitado mas valioso da criatura. A obediência aos mandamentos divinos não é prisão, e sim a liberdade verdadeira. No mundo que exalta a autonomia, Eclesiastes recorda que a verdadeira grandeza está na dependência do Criador. A alma humana foi feita para a eternidade, e somente em Deus encontra descanso. Essas últimas lições completam o ciclo da sabedoria que Salomão experimentou ao longo da vida. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, ele encerra com uma lembrança solene: "Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal." É o lembrete de que a vida, por mais breve que pareça, tem peso eterno. As escolhas de hoje ecoam na eternidade, e a verdadeira sabedoria é viver de modo que o que se planta sob o sol floresça para a glória de Deus. Assim, as 20 lições de Eclesiastes se unem como um mapa espiritual para a alma moderna. Elas mostram que o homem, em sua busca por significado, só encontrará descanso quando entender que a vida sem Deus é vento, mas com ele, cada sopro se torna respiro de eternidade. Chegar até aqui é como atravessar o deserto e, enfim, avistar a fonte.
Eclesiastes não é apenas um livro sobre a vida, é um espelho da alma. Em cada lição, Salomão nos mostrou que a sabedoria não está em ter todas as respostas, mas em aprender a fazer as perguntas certas. Ele descobriu que o sentido da existência não se encontra nas conquistas, no prazer ou na glória, mas no temor do Senhor, na simplicidade e na gratidão por cada novo amanhecer. Agora, pare um instante e reflita. Qual dessas 20 lições mais tocou seu coração? Será que tem sido a pressa que te faz perder o propósito? Ou talvez o medo do futuro que te impede de viver o presente? O vazio que Salomão sentiu também é o mesmo que muitos enfrentam hoje, mas a diferença é que agora você conhece o caminho para preenchê-lo. E esse caminho começa quando você decide viver com consciência, fé e propósito. A sabedoria de Eclesiastes é um convite, não uma conclusão. Ela te chama a olhar para dentro, a desacelerar, a reavaliar o que realmente importa. Não basta saber, é preciso viver o que se aprendeu. Cada decisão, cada palavra, cada atitude pode se tornar uma semente de eternidade. A pergunta é: o que você vai semear daqui em diante? Se esse conteúdo falou com você, se alguma parte despertou algo dentro de você, não deixe isso morrer aqui. Transforme o aprendizado em ação. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir, alguém que está buscando sentido, assim como você um dia buscou. E antes de sair, um último conselho: continue aprendendo. A sabedoria não é um destino, é um caminho. E eu quero caminhar com você. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações e venha descobrir comigo como aplicar a sabedoria bíblica na vida real, todos os dias. Ah, e não esqueça, assista ao vídeo que está aparecendo agora na tela. Nele a gente aprofunda ainda mais esse tema e descobre juntos como transformar fé em prática e conhecimento em transformação. Te espero lá.